Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que a gente possa manter momentos de reflexão a respeito do tema que nos foi proposto, para que ele possa nos servir de orientação e base para a nossa vida diária. Nos foi proposto que nós falássemos, com base no livro Plenitude, de Joana de Ângeli, sobre a análise dos sofrimentos. E quem é que nesse mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, que não experimenta ou experimentou algum tipo de dor que poderá lhe causar o sofrimento? Digo isso porque Joana de Ângeli, em alguma de suas colocações que nos foi dirigida, ela nos esclarece que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que ela quis dizer com isso? Que todos nós seremos visitados pela dor em algum ou em alguns momentos da nossa encarnação. Isso devido ao nosso grau de imperfeição que ainda conservamos. E nós estamos no mundo para expiar, para resgatar, para saldar os débitos que contraímos em outras existências. E aqui estamos de volta, num novo cenário, com uma nova roupagem, mas sempre o velho espírito herdeiro de suas ações pretéritas e presentes também. Então é normal que nós tenhamos muita coisa a corrigir, porque muito grande ainda é a imperfeição que carregamos. Então é lógico que isso vai nos causar dor e poderá nos causar também sofrimento. O que é o sofrimento? Seria aquela sensação ruim, aquelas aflições que experimentamos pela visita da dor, que pode ser ela um insucesso profissional, um insucesso amoroso, a partida de um ente querido, que nos vai causar dor e poderá também nos acarretar o sofrimento. Então, fugir da dor é um dos mecanismos que o ser humano busca erigir para se furtar à visita do sofrimento. E essa fuga não é saudável para nós. Isso não quer dizer que a permanência naquele estado de sofrimento também o seja. Mas o que Joana de Ângeli recomenda para nós é que a gente busque a origem do sofrimento, para poder dessa forma cessar a sua causa, porque as consequências também cessarão na medida em que formos solucionando a geratriz desses sofrimentos. E a busca do ser humano sempre é fugir dos sofrimentos ou pelo menos diminuir o efeito desse companheiro indesejável. E nós carregamos isso pela nova forma de pensar que adquirimos, porque em algum momento, lá no nosso passado, lá nos nossos antepassados, ou nas nossas encarnações anteriores, o sofrimento era visto como um castigo de Deus. Então, quando Deus não estava satisfeito conosco, nos impedia o sofrimento. E não cabia fugir desse sofrimento, mas aguentar forte. Muitas das vezes nos foi ensinado até mesmo a perpetuar esse sofrimento, porque quanto mais forte fosse esse sofrimento, melhor aproveitamento teríamos visando o lado espiritual, visando a nossa reconciliação com Deus. Hoje já não pensamos dessa forma. Foram inventadas até algumas formas de tortura, como o silício, o autoflagelo, né? Daquelas pessoas que se impingiam o sofrimento, macerando o próprio corpo. Hoje já não enxergamos assim. Hoje vemos o sofrimento ou a dor como um instrumento necessário para a purificação da nossa alma. Mas ainda há pessoas que cultivam o sofrimento e que se perpetuam na tristeza, na melancolia, abrindo brechas, abrindo portas para novas doenças ou até o agravamento da situação em que não deveria se causar tanto dano
como causa porque ela, na verdade, acabou cultuando esse sofrimento, de alguma forma idolatrando, de alguma forma buscando se conservar nesse estado de tristeza. Quando, na verdade, nós deveríamos sanar esse tipo de sofrimento, descobrir qual é a causa e daí buscar sanar os sofrimentos. Joana de Anjos fala, inclusive, que esses sofrimentos podem nos causar distúrbios fisiológicos, né? Nós ficarmos doentes por causa desse estado de doença que ela diz que é uma doença da alma. Por que ela diz que é uma doença da alma? Porque nós, reconhecendo que somos seres imperfeitos e que estamos sendo testados, buscando avaliar-nos, nos aperfeiçoarmos como seres humanos, e que o sofrimento nada mais é do que uma consequência das nossas escolhas equivocadas, é um processo que não é eterno, não é permanente, mas sim passageiro. Mas nós nos deixamos, de alguma forma, desesperar por esse tipo de coisa. E aí desarranjamos o nosso equipamento físico. Vamos ao médico e ele nos receita algum tipo de droga que vai curar a nossa enfermidade física, mas não vai curar a nossa enfermidade da alma. De forma que essa enfermidade continuará em germe dentro de nós e voltará mais tarde, porque o que o médico fez foi cessar os sintomas, foi um paliativo. Inclusive, Jesus se refere, numa de suas passagens, quando algumas pessoas o trazem, pessoas endemoniadas ou possuídas, como se dizia na época, e ele, reconhecendo que ali naquelas pessoas habitavam, ou pelo menos coabitavam, espíritos ainda imperfeitos, intolerantes e vingativos, Jesus então fala assim: ó raça, até quando estarei contigo? Então ele vai desvia aqueles espíritos para uma manada de porcos que, desesperados, se precipitam no rio. Então ele fala assim: esse tipo de espíritos são muito difíceis. Se vão e ao retornar não encontram a casa varrida, invadem com muito mais poder. O que Jesus queria dizer? Que a nossa casa é o nosso interior, poderemos estar, por influência de algum amigo que não nos compreende ainda, ou não nos aceitam e querem se vingar de nós, acabam interferindo na nossa casa espiritual. E que, de alguma forma, se nós resolvermos tratar esse espírito, não com a expulsão, já que a doutrina espírita não trabalha com exorcismo, mas sim com esclarecimento, tanto do espírito encarnado quanto do desencarnado, esse espírito, uma vez tende, doutrinado, abandonar o seu projeto de vingança e buscar novos caminhos. Mas se nós não nos doutrinarmos também, não limparmos a nossa casa interior, não extirparmos o orgulho, o egoísmo e qualquer daqueles sentimentos que possam servir de atração àqueles espíritos imperfeitos e vingativos, eles virão, retornarão e não encontrarão a casa varrida, como disse Jesus, não encontrarão a casa limpa. E serão espíritos que nos farão sofrer muito por causa da nossa imperfeição. E Joana de Anjos diz mais o seguinte, que as bactérias, os vírus, os micro-organismos não têm o poder de nos desarranjar o equipamento físico, mas o fazem por fraquezas da nossa invigilância da nossa alma. Ou seja, nós não estamos harmonizados espiritualmente. Então, quando esses vírus, quando esses micro-organismos penetram o nosso organismo e encontram fragilidades energéticas dentro de nós, alguma área nossa não está equilibrada por invigilância, por falta de equilíbrio, aí sim esses micro-organismos vão nos causar o desarranjo o desarranjo emocional, psicológico e muitas das vezes o desarranjo físico, com aquelas doenças que nós chamamos de doenças oportunistas, ou seja, elas atacam porque nós estamos debilitados tanto organicamente quanto psicologicamente. E ela ainda fala da tristeza,
porque o sofrimento vai nos causar tristeza, melancolia, e que pode ser também uma porta aberta para aqueles espíritos ainda que não nos entendem, não nos aceitam e alimentam um projeto de vingança contra nós. Sabendo desse nosso estágio fragilizado, né, de manter aquela nossa tristeza, aquela nossa melancolia, vão alimentar esse estado de tristeza, de melancolia, vão nos afastar aquelas pessoas que querem nos socorrer, querem nos alentar, querem nos encher de esperança. E por isso que aquela pessoa que sofre e que também tem um pouco de influência espiritual, ela busca isolar-se das outras pessoas. Porque uma vez isolada, fica mais fácil para eles manter o império sobre nós. Então devemos tomar muito cuidado com esses estágios de tristezas que o sofrimento nos causa. Por quê? Porque são uma porta aberta, um convite àqueles companheiros que ainda não procuraram ou não conseguem nos amar da maneira como somos. É isso? Nós poderemos, por nossa própria causa, pelo sofrimento, que são acerbos, são sofrimentos que realmente nos pegam assim de jeito, nos trazem muita dor, né? Ou melhor, a dor nos traz muito sofrimento, e nós poderemos de alguma forma oferecer formas de sucumbirmos a esse sofrimento, encararmos o sofrimento não como um desafio a ser vencido, mas como algo a nos derrotar. É dessa forma que não podemos pensar. Devemos analisar o sofrimento como um teste. Deus está nos testando para ver onde é que está a nossa fortaleza, a nossa fé, a nossa confiança nos seus desígnios. Os sofrimentos são temporários, não são permanentes, assim como a alegria também não é. Devemos sorver tanto a tristeza quanto a alegria como fases necessárias ao nosso crescimento espiritual, ao nosso processo de valorização da vida, de saber que nada é permanente, mas que tudo é temporário e tudo terá a duração que nós quisermos, que nós determinarmos. A tristeza vai durar o tempo que nós a cultivarmos. A alegria da mesma forma. Se nós começarmos a ver alegria nas coisas mais simples, esse estágio de alegria perdurará por muito tempo. Mas se acostumarmos a ver tristeza em tudo, o estágio de alegria será cada vez menor e o de melancolia cada vez mais crescente. É aquela história que nós chamamos do copo pela metade. O pessimista vê um copo meio vazio. O otimista vê um copo quase cheio. Então depende de como encararmos a vida, de como encaramos a vida, como um desafio a ser vencido ou como algo que tende a nos derrubar. Porque se nós encararmos a vida como sendo alguma coisa a ser derrubada, nós estamos nós mesmos caminhando para a derrota. Mas se conservarmos a nossa fé em Deus, a nossa confiança nos seus desígnios, na sua misericórdia, nós estaremos marchando para o sucesso, nos enchendo de força, de esperança e, com certeza, os bons amigos que torcem por nós, que avalizaram a nossa encarnação, eles estarão felizes conosco pela nossa escolha de enfrentamento dos obstáculos que a vida nos proporciona. Não como prostração, não como uma pedra de tropeço, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus não quer o nosso sofrimento, pelo contrário, Deus quer a nossa vitória, mas basta porque a gente também acredita que a vitória é possível e é totalmente factível. Buda, Siddhartha Gautama, né, ele coloca aqui que a função da vida é a luta para vencer o sofrimento. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Que nós sabemos que o sofrimento ou a dor é algo ainda factível e necessário ao ser humano. Não encontraremos, ele diz aqui, Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Então o homem deve estar sempre buscando a superação, sabendo que ele é capaz. Porque se nós entramos numa luta não confiando muito, nós colocaremos o sofrimento, daremos ao sofrimento uma dimensão muito maior do que a que ele possui.
Mas se entramos convictos, com fé de que venceremos, a vitória, embora difícil, ela se tornará um pouco mais alcançável, ou melhor, se tornará bem mais ao alcance das nossas mãos. Depende da forma como a gente encara a vida. Então ele coloca aqui que a única função da vida é a luta pela vitória do sofrimento. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem antecipações comuns. Ou seja, nem a gente buscar ignorar o sofrimento, né? E nem achar que temos que tomar atitudes sempre enérgicas para que aquele sofrimento se esvaia do nosso caminho. Mas buscar não a negação daquela dor, né? Mas também não buscar dissipá-la de maneiras que não são totalmente eficazes, como a fuga do sofrimento. Muitos de nós buscamos fugir do sofrimento, buscando nas sensações imediatas a fuga, através da bebida, do álcool, do fumo, da dissipação moral, buscando caminhos que nos trazem muitas das vezes aquela alegria, aquela ilusão momentânea de que estamos felizes, de que estamos imunes ao sofrimento, mas aquela satisfação, aquele anestésico, tem um tempo de duração. E quando ele acaba, o problema não foi resolvido. Não foi resolvido porque não foi encarado. Alguns de nós, alguns companheiros nossos, buscam então a fuga desse sofrimento através da porta do suicídio. E quando chega ao plano espiritual, vê que na verdade não conseguiu fugir do sofrimento. Ou melhor, não conseguiu resolver o sofrimento. Ele apenas causou um sofrimento ainda maior. Contraiu um débito ainda maior, além de não ter resolvido o seu problema, que estava lhe causando aquele sofrimento naquele momento, causou um sofrimento ainda maior. E Buda diz mais o seguinte: existem 3 caminhos, ou 3 formas, 3 aspectos do sofrimento. O sofrimento do sofrimento, que é aquele sofrimento que nós experimentamos, que a dor nos propõe, né? Nós estamos diante de uma dor, nós temos o sofrimento daquele sofrimento. Porque ninguém sofre com alegria. Nós sofremos, né? A dor nos visita, a gente vai sofrer com aquilo, que chama de sofrimento do sofrimento. Depois ele busca o sofrimento da impermanência. Ou seja, nós buscarmos satisfação, buscar nas coisas materiais aquilo que não nos realizam como ser integral que somos. Nós buscamos na aquisição de um carro, na aquisição de uma casa, nos impondo sacrifícios que muitas das vezes não vão nos trazer a alegria que pensamos que poderia nos trazer e, pelo contrário, vai nos causar um sofrimento. Nós colocamos que ter um carro vai nos causar uma alegria muito forte. E buscamos a aquisição daquele carro e depois não temos condição de pagar. Buscamos uma casa que vai nos dar uma maior alegria quando não temos condição de pagar aquela casa e depois nos vemos privados de tudo. Ou seja, buscamos nos prazeres imediatos a solução daquela nossa doença da alma. Porque voltamos a repetir, Joana de Ângeles diz que o sofrimento é uma doença da alma. Por que doença da alma? Porque se nós não estivéssemos doentes da alma, estivéssemos sadios, nós saberíamos que aquele sofrimento é uma coisa momentânea, é uma coisa temporária. É uma coisa que vai passar. Depende da forma como nós encaramos a vida e aquele obstáculo a ser vencido. Se encaramos com otimismo, com fé, com a certeza de que vamos vencer, esse sofrimento, essa dor, tenderá a ir se amainando, até que ela um dia será, se for a partida de um ente querido, ser uma saudade. Se é uma doença, aquela doença irá nos purificar da alma, mesmo que nos leve ao desencarne. Porque o desencarne nos diz o seguinte: o desencarne nos assinala que o nosso tempo na Terra cessou, desde que esse desencarne seja de forma natural, não provocada. Se nós sofremos pela doença e dela guardamos, passamos por aquele obstáculo
com fé, com esperança, ainda que desencarnemos, nós vamos desencarnar de uma forma digna, de uma forma de que cumprimos a nossa tarefa. Mas é preciso que nós não encaremos o desencarne como um castigo. Porque senão vai falar assim, o que adianta encarar a dor com resignação, com fé, se no final eu vou desencarnar? Eu fui castigado da mesma forma. Não, o desencarne não é um castigo. O desencarne é o sinal de Deus que acabou a nossa tarefa. Se nós estamos sofrendo aquele sofrimento, aquela dor, e desencarne vem, é sinal que o momento do nosso sofrimento passou, acabou, cessou. E por isso que nós fomos chamados, então, de volta ao plano espiritual. E depois, para terminar a nossa conversa, ele termina falando da impermanência, do sofrimento, do condicionamento. Ou seja, ele diz aqui, muitos de nós somos... o homem vive na Terra sob a ação de medos da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Então, quando nós somos condicionados, temos medo da morte, do insucesso, medo de ficar pobre, medo do sofrimento, nós adquirimos já um condicionamento mental, né, de pessimismo. Então, esse é o sofrimento do condicionamento. Nós sofremos pelo condicionamento que nos é imposto. Muitos de nós sofremos até por antecipação, por problemas que a gente julga que irão ocorrer em algum momento, e sofremos antes que a dor se instale realmente. E muitas das vezes aquele sofrimento que a gente esperava encontrar lá na frente, aquela situação, nem se realiza. Então nós sofremos à toa. Esse é o sofrimento do condicionamento. Então, companheiros, dito isso, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Nós devemos saber que as dores são necessárias ao nosso crescimento espiritual. Se vamos sofrer, era melhor que não soframos, que encaramos a dor como um remédio amargo, mas necessário à nossa cura, à nossa doença que ainda carregamos em nossa alma. Quando estivermos mais sãos espiritualmente, saberemos que a dor irá nos visitar, mas não para nos derrotar, mas para que expurguemos os males que ainda trazemos dentro de nós, e que precisamos transformar esses males em bem. Na inveja, torcer pelo sucesso do companheiro. Pelo egoísmo, devemos substituir pelo altruísmo, querer que o companheiro tenha tanto sucesso quanto nós gostaríamos de ter. O orgulho deve ser substituído pela humildade, saber que se ainda não somos nada, mas somos o suficiente para termos força para ajudar o companheiro que precisa de nós. Que o egoísmo possa também significar solidariedade, que a dor do próximo também seja nossa, mas que como não nos acomodamos à nossa dor, não poderemos também nos acomodar por a dor daquele companheiro. Se pudermos, vamos ajudar a sustentá-lo aquela dor e fugir daquele sofrimento, tal nós faríamos se o sofrimento e a dor fosse também nossa. Que nós sejamos, enfim, numa só palavra, cristãos, como o próprio Cristo nos ensinou. É trazer sobre seus ombros as dores do mundo, não para sofrer, mas para ser solidário e ser companheiro daquele que nos procuram, que necessitam da nossa fraternidade e do nosso amor. Em suma, amar o próximo como a nós mesmos, fazer a ele aquilo que gostaríamos de receber também. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que Deus cada vez mais nos fortaleça para cumprir o nosso roteiro de ultrapassar todos os obstáculos e, ao desencarnarmos, chegarmos resolutos ao plano espiritual, olhando para frente e para o alto, agradecendo a Deus a chance que nos foi dada de reencarnarmos, termos aprendido e caminhado um pouco mais. Muita paz a todos.